Hora do resumão do grupo do Flamengo. Mas antes, vamos deixar aqui o like e se inscrever no canal. Mais gente no canal, mais o canal cresce, mais eu vou poder fazer conteúdos de qualidade para vocês. Então agora, começando aqui o resumo desse grupo que contou com Flamengo, Chelsea, Esperance da Tunísia e o LAFC dos Estados Unidos. Vamos ver o que eu acertei ou errei no raio-x, mas antes disso, vamos ver como é que ficou a colocação do grupo ao final da última rodada. Como vemos aqui, o Flamengo foi o líder do grupo com 7 pontos ganhos. 2 vitórias sobre o Chelsea e sobre o Esperance da Tunísia e na última rodada um empate com o LAFC. Chelsea ficou em segundo lugar, na última rodada decidiu essa posição contra o Esperance da Tunísia, ganhou de 3-0 e aí se classificou também para as oitavas de final. Terceiro lugar ficou o Esperance, eliminado, junto com o LAFC, que conquistou apenas 1 ponto no empate com o Flamengo. Então, o que eu acertei e errei lá na análise do raio-x do grupo D que eu fiz antes do início da competição? Olha, eu fui bem nesse grupo, hein? Enquanto muitos apostavam no Chelsea para a primeira colocação, eu cravei o Mengão em primeiro. Cravei que o Flamengo ganharia o Chelsea e foi assim. O Flamengo acabou o grupo com a primeira colocação, com o Chelsea em segundo. Então eu acertei isso. Acertei que os eliminados seriam, então, por consequência, o Esperance e o LAFC. O que eu errei? Eu errei que eu achei que a equipe da Califórnia, o LAFC, fosse conseguir ficar à frente do Esperance da Tunísia por jogar em casa. Achei que seria algo a mais para o time americano. Porém, eles perderam para o Esperance da Tunísia de 1-0 na segunda partida deles na competição e assim ficaram na última colocação do grupo. E os destaques de cada time até o momento foram exatamente aqueles que eu previ lá no raio-x do grupo D da competição? Vamos começar pelo Flamengo. Lá no raio-x eu previ que Arrascaeta, meio-campo uruguaio, seria o destaque do Flamengo na competição. Bom, nessa primeira fase eu até acertei de acordo com a votação da FIFA, porque a votação da FIFA concluiu que o Arrascaeta foi o Superior Player of the Match em 2 partidas. Porém, na minha análise da performance do jogador do Flamengo, eu considerei que o Jorginho foi o maior destaque do clube, dando 2 assistências em 2 das 3 partidas que jogou. No Chelsea, eu havia apontado Cole Palmer, porém, não foi isso que aconteceu. O Cole Palmer jogou, teve algumas atuações ok, mas destaque mesmo, para mim, foram 2. Eu vou começar aqui pelo Pedro Neto, jogador português, que foi Superior Player of the Match em um jogo, na primeira partida contra o LAFC, e jogou muito bem também em outras partidas, inclusive contra o Flamengo na derrota, que ele fez o gol do Chelsea. Outro atleta de destaque no Chelsea foi Enzo Fernandes, que em 3 jogos ele deu 2 assistências e fez 1 gol. Jogador de meio de campo muito bom, excelente, criativo. No Esperance, eu falei para ficarmos de olho no jovem Konaté, meio de campo, porém que não jogou a primeira partida do time na competição, mas jogou como titular a segunda e a terceira. No entanto, o destaque foi o ponta Youssef Belaili, que jogou 2 partidas, fez 1 gol e numa delas, nessa partida que fez o gol contra o LAFC, foi considerado Superior Player of the Match. No LAFC, eu falei para ficarmos de olho no atacante Bouanga, que é o artilheiro do time na temporada. Porém, ele não foi bem nos 2 primeiros jogos e foi bem só na última partida contra o Flamengo, quando fez o gol do LAFC no empate de 1-1. Então, eu escolhi o brasileiro meio de campo Igor Jesus, que teve mais consistência e fez bons jogos pela equipe americana. Nesse grupo, tivemos um jogo muito marcante, a vitória do Flamengo sobre o Chelsea por 3-1. Chelsea que muitos consideravam o grande favorito do grupo para ficar na primeira posição. Nessa partida, o Flamengo dominou o jogo inteiramente nos 90 minutos e foi a segunda vitória dos sul-americanos contra times europeus nessa competição. Também foi a segunda partida entre Flamengo e Chelsea na história. Na primeira, o Flamengo tinha perdido de 5-0 no torneio de Geldres, em 1998. Agora, ganhou de 3-1, ou seja, na história, uma vitória para cada lado. E a seleção do grupo, como é que ficou? Vou fazer aqui um 4-4-2 sem centroavante. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo goleiro Robert Sanchez, do Chelsea. Lateral direito, Guilherme Varela, do Flamengo. Na zaga, Danilo, do Flamengo, e Tosin Adarabioyo, do Chelsea.
e Ayrton Lucas, do Flamengo, na lateral esquerda. No meio de campo, 4 jogadores. Jorginho, do Flamengo, Gerson, do Flamengo, Enzo Fernandes, do Chelsea, Arrascaeta, do Flamengo. E no ataque, Pedro Neto, do Chelsea, e Luiz Araújo, do Flamengo. Só deu Chelsea e Flamengo nessa seleção. E aí, gostaram da seleção? Dos destaques? Do resumão? Coloca aí se gostou ou não. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha. Vamos com tudo.